Vamos seguir então falando sobre o retorno do Supremo Tribunal Federal e as principais pautas e também a relação agora com o Congresso Nacional. Sobre tudo isso e muito mais, nós vamos falar com o Macácio Miranda da Silva Filho, que é doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Doutor Acácio, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Muito bom tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Lívia. Prazer falar com você e com todos que nos acompanham. É muito bom poder ter você aqui, doutor, porque a gente consegue trazer uma análise mais técnica sobre esses assuntos. A gente está falando sobre essa abertura do ano judiciário desde o começo da edição de hoje, mas eu queria sua visão sobre isso também. Nós tivemos algumas decisões já nesse primeiro dia. A de Toffoli talvez seja a mais polêmica, ganhou espaço nas manchetes dos principais jornais aqui do país, mas tivemos também aquela decisão de mudança no Código Civil. O que o senhor destaca para a gente desse primeiro dia? O Supremo começou animado, a verdade é essa, né? Primeiro, nós tínhamos uma expectativa por conta da presença dos presidentes dos demais poderes, o que é natural no primeiro dia do Supremo, mas, obviamente, dado o protagonismo do Supremo nos últimos tempos, isso sempre gera, os discursos especialmente, sempre geram certa expectativa. No que diz respeito à decisão, ela já era uma decisão esperada. Aos que não sabem, o Código Civil estabelece que quem tem mais de 70 anos e contrai a novo casamento deve necessariamente casar com separação total de bens. O Supremo entendeu que tal disposição é inconstitucional. E é importante a gente ressaltar, Lívia, anteriormente o Código Civil estabelecia 60 anos e o Supremo já havia dito lá atrás que isso era inconstitucional. E eu acho que também há um segundo ponto, pelo menos no decorrer do próximo ano, uma grande expectativa por parte do Supremo Tribunal Federal, que é a sua relação com o Poder Legislativo. Tô vendo o Rodrigo Pacheco na tela aí também, porque o Congresso Nacional tem na sua pauta algumas PECs que limitam o poder do Supremo Tribunal Federal. Então, isso foi motivo de conversas ontem e eu acho que isso, de alguma forma, também pode ser importante para o Supremo e interferir na sua atuação. Acácio, tudo bem? Ontem, em determinado momento, o presidente do Supremo, Barroso, chegou a chamar o Rodrigo Pacheco de amigo, disse que ninguém conseguiria fazer intriga entre eles, disse que não era mais necessário falar em democracia porque a democracia prevaleceu depois do dia 8 de janeiro, foi simbolicamente lá para o lado de fora, né, junto do presidente do Congresso, do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes, foram remover os gradis que foram colocados ali em volta do Supremo depois do dia 8 de janeiro. Você prevê uma relação mais pacífica entre os poderes, especialmente entre judiciário e legislativo? O legislativo ficou muito incomodado ano passado com um certo avanço do Supremo. O ministro Barroso é um defensor do iluminismo do poder judiciário. Ele acha que o judiciário tem a obrigação de fazer a sociedade andar, como, por exemplo, discutir legalização de porte de maconha, discutir alteração na regra para o aborto. Como é que você imagina vai rolar essa tentativa de compor interesses, essa percepção do ministro Barroso de que o judiciário tem de ir empurrando a sociedade para frente e um Congresso incomodado com esse avanço do Supremo? Rafa, minha avó tinha um ditado que ela usava, que é: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu acho que essa disputa Supremo-Congresso é um pouco nesse sentido. Por quê? Primeiro, inegavelmente, nos últimos tempos, o Supremo assumiu bastante protagonismo. E, ao passo que o Congresso Nacional foi perdendo força, foi perdendo relevância. Muito mais por culpa do próprio Congresso, que se omitiu na discussão de certas pautas, muito mais por conta do Congresso, que esteve mais preocupado com disputas internas do que dar efetivamente uma resposta à sociedade. E não há vácuo de poder, o Supremo foi assumindo estas pautas mais polêmicas. Mas também é importante nós ressaltarmos que, inegavelmente, foram praticados excessos
por parte do Supremo Tribunal Federal. Não à toa, o Supremo, neste momento, é objeto de inúmeras críticas. Mas no que diz respeito à relação, tanto Barroso como Rodrigo Pacheco são pessoas mais pacíficas, são pessoas mais afetas ao diálogo. Então, por mais que o Congresso, e boa parte do Congresso, queira estimular uma briga com o Supremo Tribunal Federal, o Rodrigo Pacheco não o fará. O Rodrigo Pacheco fará, às vezes, de pacificador. Não à toa, é muito emblemática a PEC que será submetida ao Congresso Nacional, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. É uma PEC redigida pelo Rodrigo Pacheco e é uma PEC que leva em consideração aqueles pontos menos polêmicos, que são as decisões monocráticas e o prazo máximo para as vistas dos ministros. Então, ele dá uma resposta ao Congresso e, com a mesma mão, ele faz um afago ao Supremo dizendo, olha, o resultado poderia ser pior e eu acabei diminuindo. Então, durante todo o ano, nós acompanharemos esse estica e puxa, e especialmente o Rodrigo Pacheco no meio, evitando que o circo pegue fogo. Acácio, Amanda Klein quer te fazer uma pergunta também. Amanda. Professor, bom dia, vamos falar com o senhor. Professor, quero sua avaliação sobre outro assunto que tem rendido bastante polêmica, que é essa segunda decisão do ministro Toffoli na mesma direção, que é suspender os efeitos do acordo de leniência. Primeiro foi da JF, agora é sobre o Odebrecht. Isso significa que aquele acordo de 8 bilhões de reais ao longo do tempo, ao longo de 20 anos que a Odebrecht teria que pagar, está suspenso, né? Não teve acesso também a Vaza Jato, às mensagens trocadas entre Moro e procuradores. Isso tenta trazer uma nova narrativa, de uma certa forma reescrever a história. Qual será o impacto disso, de decisões judiciais como essa, que podem levar a uma enxurrada de outras anulações, né? Você, Amanda, foi perfeita quando colocou uma enxurrada de outras anulações. Isso vai funcionar mais ou menos como um dominó. Já é a segunda decisão que, com base na operação spoofing, na Lava Jato, anula acordos de leniência feitos durante a Lava Jato. É bom a gente frisar o seguinte, o acordo de leniência é uma delação premiada feita por pessoas jurídicas. No Brasil, como regra, as pessoas jurídicas não cometem crimes, então, quando há um ilícito imputado a uma pessoa jurídica, para que não sejam impostas sanções não penais, a realização de um acordo de leniência. E como na delação premiada, o primeiro requisito do acordo de leniência é a voluntariedade daquele que adere a este acordo. E com base na operação spoofing na Vaza Jato, o Supremo Tribunal Federal tem chegado ao entendimento que houve uma pressão por parte de Curitiba, da 13ª Vara Federal de Curitiba, para que esses acordos fossem feitos. E, em virtude desta pressão, não há voluntariedade. É importante nós ressaltarmos também, por enquanto, é uma decisão monocrática. Isso ainda deve ser submetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal e, inegavelmente, será feita uma grande pressão social. Então, confesso que não dá para cravar o resultado e confesso a você que não conheço a fundo os processos, mas analisando a decisão do ministro Toffoli, e só analisando a decisão do ministro Toffoli, ela tem substrato jurídico, mas esse substrato jurídico depende também de um substrato fático. E aí, conforme esses processos forem sendo submetidos ao plenário, aí nós teremos acesso ao substrato fático e aí vai dar para cravar. Ele tem razão ou ele não tem razão. Agora, Cláudio Dantas, sua pergunta. Doutora Cássio, bom dia. A gente tem um dos principais pontos de atrito hoje do Congresso com o Supremo, essa questão desses inquéritos que estão abertos, inquéritos políticos, né? Desde o inquérito das fake news até os mais recentes em relação a atos antidemocráticos. Enfim, nós tivemos no início desta semana uma reunião do Pacheco com a oposição, inclusive o senador Rogério Marinho depois disse publicamente que fez críticas, né? Especialmente ao fato de que Alexandre de Moraes não deveria ser relator desses inquéritos por ser vítima e por mencionar
falar publicamente sobre esses inquéritos a todo instante. Eu queria saber a sua opinião. Nós, inclusive, estamos sendo aí já surpreendidos. Ontem tivemos a notícia do arquivamento, né, de inquéritos civis contra Anderson Torres, contra o Ibanez. Dentro desse contexto, qual a sua avaliação? Cláudio, eu concordo com você, há muita polêmica por trás do inquérito do Fim do Mundo, especialmente por conta do atropelo de algumas determinações constitucionais e de algumas determinações legais. Inclusive, quando a gente pensa num processo penal, a gente pensa numa pirâmide. E por que a gente equipara o processo penal a uma pirâmide? No topo da pirâmide há o juiz, de um lado da base a acusação, do outro lado da base a defesa. Enquanto as duas bases da pirâmide ficam provocando o processo, o juiz inerte lá de cima só toma as decisões. No inquérito do Fim do Mundo não há essa inércia. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, tem atuado como provocador. Isso, obviamente, por si só, já deturpa o sistema. Também há a questão que você bem ressaltou, que o ministro Alexandre de Moraes supostamente é vítima dos crimes investigados em um destes inquéritos. E, obviamente, levando em consideração as regras do processo penal, especialmente a suspeição, ele não poderia figurar como relator. Mas eu confesso a você que, nos últimos 10 anos, o Supremo Tribunal Federal tem adotado decisões, tem construído uma jurisprudência que conflita um pouco com as regras processuais penais, especialmente. Então, no final das contas, por mais que existam problemas técnicos, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal agirá de forma a superar esses problemas técnicos e fará prevalecer os seus posicionamentos. Pois bem, nós recebemos nesta sexta-feira o doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, doutor Acácio Miranda. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, doutor. Bom fim de semana. Para nós, Lívia, um grande abraço a você, ao Rafa e a todos que nos acompanham.